mais possível de fazer, dado que vamos acumulando dados de vários anos e, portanto, vamos conseguindo observar padrões na evolução de alguns dos indicadores. E utilizamos várias fontes secundárias, do INR, do GEC, da GES, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e do Eurostat, enfim, também da Administração Pública, da Direção-Geral da Administração Pública. E integramos também alguns testemunhos pessoais que recolhemos junto, essencialmente, das organizações que integram o nosso Conselho Consultivo e também alguns testemunhos que vamos recebendo ao longo do ano. Este relatório segue a estrutura dos anos anteriores, portanto, também integra 4 secções, uma sobre a discriminação, uma sobre educação, uma terceira sobre trabalho e emprego e uma última sobre proteção social e condições de vida. Trazemos então aqui apenas alguns indicadores, na medida em que o relatório ficará também a partir de hoje disponível para download no nosso site. Podemos então verificar por este primeiro gráfico que no ano de 2021 foram apresentadas 1.195 queixas por discriminação com base na deficiência ou risco agravado de saúde, conforme estipula a lei. Essas queixas deram entrada quer no INR, quer noutras entidades e trabalhadas pelo INR no relatório produzido. E representam um aumento de 16,8% face a 2020. Sabemos que o ano de 2020 foi um ano também relativamente atípico, com períodos longos de confinamento, e quando olhamos para o gráfico, o que se salienta aqui desde 2016 é apesar de tudo, uma subida constante do número de queixas apresentadas, que tem a ver também, obviamente, com uma maior consciencialização face aos seus direitos por parte das pessoas com deficiência. O acesso à saúde foi a matéria com maior incidência de queixas, também tem a ver certamente com o contexto pandémico vivido, e mais de metade destas queixas ou destes processos foram arquivados, na sua esmagadora maioria, por resolução das situações que originaram as queixas. Portanto, há uma intervenção das entidades, em uma instância também do INR, e, portanto, é positivo assinalar que algumas destas situações puderam ser ultrapassadas. Também a Provedoria de Justiça tem uma linha do cidadão com deficiência, onde recebe diferentes pedidos de esclarecimento, de informação, mas também às vezes de reclamação, e que no ano passado, contrariamente àquilo que se verificou no caso das queixas ao abrigo da lei da discriminação, foi em menor número do que tinha sucedido, mas também esse decréscimo já se observava em 2020 e a própria Provedoria atribui essa diferença ao contexto pandémico e, portanto, à alteração do quadro de vida normal das pessoas que todos sofremos. Em 2021, quase um terço dos contactos para a linha do cidadão com deficiência da Provedoria de Justiça relacionaram-se com prestações sociais, respostas sociais e pensões. Portanto, muitos pedidos de informação relativamente a estas áreas de direitos. Passo agora, então, à Patrícia para apresentar dados relativos à educação. Obrigada. Então, na área da educação, e antes de apresentar diretamente os resultados referidos aqui neste slide, gostava só aqui de fazer algumas notas prévias. Primeiro, que estivemos algum tempo sem ter dados na área da educação, portanto, em 2018 foi criada uma nova lei, o regime jurídico da educação inclusiva, e estivemos aqui 2018, 19 e 20 sem qualquer informação. Mas, entretanto, este ano tivemos dados relativamente ao ano letivo 2020-21 que já nos permitem ter alguma ideia sobre a implementação desta nova legislação criada em 2018. Um segundo ponto que tem a ver com esta recolha de dados, e só para diferenciar aqui relativamente à monitorização que era feita, ao estudo que era feito pela Direção
Geral de Estatísticas da Educação e Ciência sobre a implementação aqui destas legislações, anteriormente recolhiam-se, portanto, a antiga lei de 2018 recolhia-se dados sobre a rede pública de escolas, a rede privada, e também nos eram disponibilizados o número de alunos a frequentar escolas de ensino especial. Neste momento, aquilo que temos é apenas alunos, o estudo que foi feito incluiu apenas a rede pública de escolas, ou seja, ficam de fora completamente as escolas do setor privado, o que pelas nossas contas exclui aqui aproximadamente 20% dos alunos, e portanto não temos um retrato global da monitorização, da implementação desta lei. E só relembrar então aqui que as alterações legislativas que houve nesta área da educação em 2018, portanto trazidas pela nova lei, tiveram basicamente, relacionam-se com a criação de medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão. Temos 3 tipos de medidas: as universais, as seletivas e as adicionais, e deixámos então, nesta nova legislação, de ter o termo necessidades educativas especiais. Já não falamos de alunos com necessidades educativas especiais, falamos em alunos com medidas de apoio à aprendizagem e à educação. Portanto, agora, diretamente, então, falando aqui do slide que foi apresentado, aquilo que nos mostra é que no ano de 2020 e 2021 foram mobilizadas medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão, ou seja, medidas seletivas e adicionais, a 78.268 alunos, representando quase 7% da população estudantil a frequentar o ensino público em Portugal continental. Neste slide é possível ainda visualizar, portanto, na primeira coluna temos os níveis de ensino do pré-escolar ao ensino secundário, na segunda coluna temos o total de estudantes a frequentar estes níveis de ensino, e na terceira coluna temos então os alunos que receberam e que beneficiaram de medidas de apoio seletivas ou adicionais. E na quarta coluna temos aqui a prevalência, e também conseguimos verificar que esta prevalência difere em função do nível de ensino. Temos, por exemplo, o nível de educação pré-escolar com quase 3% de prevalência, mas depois no ensino básico esta prevalência é muito maior, passa para os 8%, e no ensino secundário desce um bocadinho, passa para os 4%. Em termos globais temos então esta prevalência global de aproximadamente 7% de alunos com medidas de apoio. O slide seguinte, peço por favor para se mudar para o próximo slide. Ok, muito obrigada. Neste slide apresenta-se um gráfico com os dados evolutivos que incluem os anos letivos 2016, 17 e 17 e 18, e depois também 2020, 21, por questões de podermos comparar os dados. Como eu disse, os dados anteriores recolhiam informação nas escolas privadas e do setor social. Aqui só temos dados do setor público, então isolamos também dos estudos anteriores apenas os dados relativamente às escolas públicas, e aquilo que temos é que, e aquilo que verificamos é que esta nova legislação e este novo modelo permitiu uma maior abrangência de crianças a beneficiar de medidas de apoio seletivas e ou adicionais. No ano letivo 2020-21, e comparando com 2017 e 2018, é possível verificar que houve um crescimento de 3% no número de crianças e jovens apoiados. No entanto, analisando por nível de ensino, verifica-se uma maior abrangência de crianças apoiadas, essencialmente naquelas que frequentam a educação pré-escolar e o primeiro ciclo, havendo grande aumento nestes 2 níveis de ensino, mas, pelo contrário, no segundo ciclo e no ensino secundário, verifica-se uma redução do número de alunos, neste caso apoiados. Por sua vez, no terceiro ciclo mantém-se praticamente inalterado
o número de alunos que estavam a receber apoios. Relativamente ao próximo slide, mostra a distribuição dos estudantes com medidas seletivas e ou adicionais de apoio à aprendizagem por nível de ensino e sexo, ou seja, por um lado importa destacar nestes números que, à semelhança de anos anteriores, há uma subrepresentação feminina entre os beneficiários de números das medidas de apoio. Temos um total de 37% de raparigas apoiadas, ou seja, quase 30 mil alunas, e um total de 63% de rapazes a beneficiar de medidas de apoio, ou seja, quase 50 mil alunos. Na figura apresentada é possível observar que na barra que está a rosa claro, que representa o total de rapazes com apoios por nível de ensino, é mais alta que a barra que está a rosa escuro, que representa as raparigas. Este padrão verifica-se em todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário. No próximo slide podemos então observar que isto é basicamente o mesmo indicador, mas agora colocamos aqui as percentagens, e os dados evidenciam um aumento progressivo da percentagem de raparigas com medidas de apoio em função do nível de ensino. São quase 26% de raparigas com apoios no pré-escolar, mas quando chegamos ao ensino secundário já são quase 40%. Ainda assim, os rapazes estão sempre em maioria no que diz respeito a receberem então estas medidas de apoio seletivas e ou adicionais à aprendizagem. No próximo slide temos alguns dados adicionais que importa destacar deste estudo feito, se designa de Educação Inclusiva 2020-21, e ele refere-nos então que neste ano letivo, 2020-21, a esmagadora maioria dos alunos, ou seja, quase 86%, que beneficiaram de medidas de apoio, ou seja, que têm relatórios, os designados relatórios técnico-pedagógicos, passaram 80% do tempo ou mais em turma. No entanto, também se pode verificar nos dados que temos também de forma mais detalhada no relatório, que o tempo em turma vai diminuindo à medida que avança o ciclo de ensino, sendo menor o tempo passado em turma nos alunos que frequentam o secundário. Já entre os alunos com programas educativos individuais, ou seja, estes programas educativos individuais são feitos para os alunos com necessidades mais complexas. Neste caso, a maioria, ou seja, quase 54%, passou menos de 60% do tempo em turma. No próximo slide, mostra-se aqui a proporção de tempo curricular semanal, ou seja, aquilo que acabei de dizer, mas além do que foi dito, mostra ainda que se observarmos apenas os alunos com programas educativos individuais, que passaram mais de 80% do tempo em turma, que é basicamente a primeira barra, as primeiras duas barras do gráfico, verifica-se que, comparando com o ano em que, o último ano em que tivemos dados disponíveis, que foi o ano letivo 2017-2018, verifica-se que neste indicador quase que duplica o número de alunos que passa 80% ou mais do tempo em turma, ou seja, em 2017-18 eram apenas 11%, mas em 2020-21 já foram quase 25% de alunos. Passando agora para o próximo slide, com outro indicador. Exatamente, portanto, este slide fala-nos, já não estou a falar do ensino obrigatório, mas agora vamos falar dos dados de um outro estudo que é feito e que recolhe e que monitoriza, no fundo, desde 2017-18, a prevalência de alunos com deficiência a frequentar o ensino superior. Vemos que desde que começou esta recolha de dados, tem existido um aumento progressivo de alunos. Portanto, aquilo que temos é que passou este último ano, 2021, 22, portanto, já há dados disponíveis aqui para 2021-22,
tínhamos quase 2.800 alunos com deficiência a frequentar o ensino superior. Relativamente este gráfico, se calhar posso pedir para passarmos para o gráfico seguinte, que será o mesmo, mas onde destacamos aqui algumas informações que têm a ver com a região, as regiões onde há mais alunos com deficiência a frequentar estabelecimentos de ensino superior. E verifica-se que há uma maior prevalência de estudantes na área metropolitana de Lisboa, seguindo-se depois a região norte e posteriormente a região centro. Um outro indicador que importa assinalar refere-se com o facto de a esmagadora maioria dos alunos frequentar o ensino público. São 88% de alunos a frequentar universidades públicas e apenas 12% de alunos a frequentar universidades privadas. Peço então para passarmos para o próximo slide, que mostra a evolução do número de estudantes com deficiência diplomados, portanto, temos aqui um evolutivo entre 2016, 2017 e 2020-21, e o gráfico mostra que os estudantes com deficiência diplomados têm oscilado. No último ano em análise, que é 2020-21, apresentou um decréscimo de 16,5% face ao ano anterior, ou seja, em 2020 foram 632 diplomados, mas em 2021 foram apenas 528. Estes dados e esta oscilação evidenciam que importa que as universidades vão monitorizando o sucesso escolar dos estudantes com deficiência, pois estes números sugerem que as condições de sucesso na universidade parecem ainda não estar completamente garantidas. Uma nota sobre este estudo: não são aqui disponibilizados dados, por exemplo, desagregados por sexo, quantos alunos, rapazes ou raparigas, há a frequentar o ensino superior com deficiência, porque são feitos 2 inquéritos, um inquérito diretamente às universidades e depois um inquérito diretamente aos alunos. E o inquérito aos alunos tem uma baixa adesão. Os últimos dados mostravam que apenas 32% deste total de estudantes respondeu ao inquérito, pelo que nós optámos por não utilizar estes dados no nosso relatório, por este motivo. Antes de passarmos, peço só exatamente o último slide nesta área da educação, antes de passarmos para os dados sobre emprego, gostava de evidenciar aqui um último indicador na área da educação, que é apresentado nesta tabela, que mostra a evolução do número de bolsas atribuídas a estudantes do ensino superior com deficiência, mostrando a evolução desde 2018 até 2022, e só destacando os dados do último ano, em 2022 foram atribuídas quase 1.300 bolsas a estudantes com deficiência. No entanto, o universo de alunos que recebeu bolsas é de quase 80.000, ou seja, há uma prevalência apenas de 1,5% de estudantes com deficiência a frequentar o ensino superior e a ter aqui acesso às bolsas de estudo. Passo então agora a palavra à professora Paula Campos Pinto, que nos vai então continuar a apresentação com os dados do emprego. Obrigada, Patrícia. Entramos então no capítulo emprego. O primeiro dado que aqui assinalamos foi também, aliás, referido pela Sra. Secretária de Estado na sua intervenção na sessão de abertura, tem a ver com esta diferença na taxa de emprego entre pessoas com e sem deficiência, que, como podem verificar no gráfico, por aquela linha aponteado, tem vindo a decrescer desde 2019. Portanto, em 2020 já foi um pouco mais baixa a diferença entre a população com e sem deficiência, e agora de novo em 21 registra-se uma nova descida nessa diferença, nessa disparidade. Mas a disparidade pode resultar de 2 fatores, não é? Pode resultar do aumento do emprego
das pessoas com deficiência, o que é bom, ou pode resultar do aumento do desemprego da população sem deficiência, e que também aproxima a situação de pessoas com e sem deficiência. Portanto, precisamos de mais elementos para compreender se isto é de facto um avanço positivo ou não. A disparidade, quando olhamos em termos de desagregação por género desta variável, a disparidade na taxa de emprego desceu mais nos homens com deficiência do que nas mulheres. Aliás, nas mulheres com deficiência, o decréscimo é muito baixo, 0,5 pontos percentuais, entre 20 e 21. Portanto, reflete uma situação de quase estagnação no caso das mulheres com deficiência. A situação no emprego não melhorou substancialmente entre 20 e 21 para as mulheres com deficiência, melhorou mais para os homens. E também uma outra interseccionalidade aqui, que cruza com a gravidade da deficiência, também se percebe, não neste gráfico, mas por outros dados que temos no relatório, que a disparidade entre as pessoas com deficiência grave e sem deficiência também aumentou. Portanto, se há alguém que está a beneficiar de alguma entrada, algum acesso ao mercado de trabalho, não são seguramente as pessoas com deficiências mais acentuadas, com incapacidades mais acentuadas. Em termos do desemprego, o que nós vemos neste gráfico, percebemos que o desemprego desceu globalmente, que é a linha de cima, globalmente para homens e mulheres com deficiência, entre 2016 e 2019, depois, evidentemente, no ano da pandemia, 2020 sobe. Em dezembro de 21 ainda está relativamente alto e numa tendência quase de subida, e depois, ou muito próximo daquilo que era a situação em dezembro de 2020, e depois decresce a partir de dezembro de 2021, e já vemos alguns sinais de recuperação de facto com os dados de setembro de 2022. Portanto, menos 4,6% de desempregados inscritos nos centros de emprego, homens e mulheres, entre as pessoas com deficiência do que em dezembro de 2021. Foi um dado também referido pelo Sr. Secretário de Estado. No entanto, quando olhamos para este mesmo indicador na população em geral, percebemos que há aqui realmente uma diferença. Como veem por este gráfico, a descida entre 16 e 19, a linha aponteada, foi muito mais acentuada do que tínhamos visto na população com deficiência. Portanto, a população com deficiência foi a reboque de uma situação mais favorável no emprego para todos os portugueses e as portuguesas. Depois subiu, certo, a pique em 20, portanto o ano da pandemia, há aqui uma subida, mas depois a partir de dezembro de 2020 o decréscimo é muito nítido, muito acentuado, tanto para homens como para mulheres. Portanto, relativamente, por exemplo, a dezembro de 2021, entre dezembro de 2021 e setembro de 2022, para a população em geral, houve uma quebra no desemprego registado de 17%. Tínhamos visto que era de cerca de 4% para a população com deficiência. Quando olhamos também para os dados do desemprego registado, quem são as pessoas com deficiência que estão registadas como desempregadas no centro de emprego, ou quem eram em setembro de 2022, portanto, neste último setembro, a maioria eram pessoas adultas, portanto, com mais de 25 anos, aqui esta esmagadora maioria, e é um padrão que tem vindo já a consolidar-se ao longo dos últimos anos. A maioria estavam também à procura de um novo emprego, não eram pessoas à procura do primeiro emprego, são pessoas à procura de um novo emprego, portanto que têm situações de desemprego crónicas, pequenas inserções pouco estáveis, não é? Inserções pouco estáveis no mercado de trabalho, e a maioria também tem esta situação de desemprego há mais de 12 meses. Portanto, um perfil que remete, é algo que temos vindo a constatar nos últimos anos e que remete realmente para uma dificuldade acrescida, quase estrutural, não é, de entrada no mercado do trabalho. Falando sobre agora o emprego no setor privado, olhando para os últimos 5 anos, nós percebemos que há um aumento gradual do número de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, aliás até uma ligeira prevalência das mulheres, nos últimos 5 anos, mas reparem, a taxa de prevalência passou de 0,51
para apenas 0,59%. Em 5 anos, continuamos a ter menos de 1% da população trabalhadora no setor privado tem algum tipo de deficiência. Estamos a falar realmente de uma prevalência muito, muito residual. Uma situação muito idêntica ocorre na administração pública, embora também, quando olhamos para os últimos 5 anos, encontramos um padrão de crescimento do emprego de pessoas com deficiência na administração pública. Esta prevalência, no seu global, mantém-se quase inalterada, passou de 2,4 em 2017 para 2,8 em 2021, portanto continuamos com taxas muito, muito baixas, quando a cota de emprego, por exemplo, fala de 5%, não é? Como sabemos. Por outro lado, não temos estes dados, a tal dificuldade de acesso aos dados, não temos estes dados para a administração pública, mas temos para o setor privado a distribuição etária desta população com deficiência empregada. E o que é que verificamos quando olhamos para este gráfico? Percebemos claramente que o grupo que mais tem vindo a crescer é o dos trabalhadores com idades entre os 45 e os 64 anos e depois entre os com mais de 65 anos. Ou seja, estamos a falar de 2 grupos etários que não são nunca aqueles que as empresas favorecem na contratação. As empresas estão sempre à procura dos jovens e o emprego a partir dos 40 anos até é extremamente difícil. Portanto, estes dados sugerem que provavelmente estas pessoas não foram novas contratações. E por isso é que as pessoas mais velhas ficam tanto tempo inscritas como desempregadas no centro de emprego. Estas pessoas foram provavelmente pessoas que já estavam a trabalhar e que adquirem uma qualquer incapacidade. Sabendo nós também que em Portugal, se tem um atestado de incapacidade, por exemplo, se tiver uma situação, se se passar por uma situação oncológica grave. Portanto, uma pessoa que tenha tido uma situação, uma doença oncológica, da qual tenha até recuperado 100%, embora possa estar sob vigilância durante algum período, tem automaticamente acesso a um atestado multiusos que, para efeitos do balanço social da empresa onde trabalha, vai figurar como uma trabalhadora ou um trabalhador com incapacidade. Portanto, estamos aqui, de alguma maneira, a mascarar de facto, a situação do emprego das pessoas com deficiência, quando vemos estes números crescerem, mas que não representam verdadeiramente novas contratações. E passo agora a palavra à Sofia Bento para a apresentação da última secção deste relatório Proteção Social e Condições de Vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Cumprimentar todos os presentes, que ainda não tinha tido a oportunidade, e passar a apresentar a parte da proteção social e condições de vida. Portanto, neste primeiro slide, podemos verificar que, segundo os dados do inquérito às condições de vida e rendimento que estão disponibilizados no Eurostat, em 2021, em Portugal, 17% dos agregados familiares com adultos com deficiência reportaram uma grande dificuldade em fazer face às despesas habituais, contra apenas 8,2% dos agregados sem pessoas com deficiência, quebrando, assim, um ciclo de melhorias constantes na capacidade destas famílias, intensificando em especial as dificuldades nos agregados de pessoas com deficiência, o que poderá dever-se à crise económica e financeira disputada pelo contexto pandémico vivido desde 2020. No próximo slide podemos verificar que, analisando estes dados por grau de deficiência, podemos constatar que as dificuldades são ainda mais acentuadas nos agregados de pessoas com deficiência grave, sendo que mais de 1/5 destes agregados reportou uma grande dificuldade em fazer face às despesas. Portanto, aqui podemos verificar que são 21,8% face a 15,2% de pessoas com deficiência moderada e 8,2% de agregados de pessoas sem deficiência. Já as diferenças por sexo, era no primeiro slide, não é no slide seguinte, é no primeiro slide. As diferenças por sexo mostram-nos que, pela primeira vez nos últimos 6 anos, os homens com deficiência mostram uma maior dificuldade em fazer face às despesas habituais, na ordem dos 17,6%,
face a 16,6 apresentados pelas mulheres com deficiência, o que equivale a mais 9 e 8,7 pontos percentuais que os homens e mulheres sem deficiência. Agora sim, no slide seguinte, podemos verificar que na análise do indicador risco de pobreza e exclusão social, verificamos uma certa instabilidade. Apesar dos decréscimos acentuados registados em 2017, 2018 e 2020, realçando, é claro, a subida excepcional registada em 2019, o risco de pobreza ou exclusão social entre as pessoas com deficiência com idades entre os 16 e os 64 anos volta a subir em 2021, portanto para 30,5%, um aumento de 2 pontos percentuais face a 2020, quase o dobro do registado na população sem deficiência na mesma faixa etária. Esta instabilidade é também sentida na faixa etária acima dos 65 anos, uma vez que em 2021 há um agravamento do risco de pobreza ou exclusão social dos agregados de pessoas com deficiência, uma tendência que também se observa nos agregados de pessoas sem deficiência, mantendo-se assim sem grandes alterações a disparidade entre os dois grupos, mas que continua claramente a penalizar os agregados de pessoas com deficiência. No slide seguinte, novamente, podemos verificar que os agregados de mulheres com deficiência e os agregados de pessoas com deficiência grave eram os grupos que enfrentavam maior risco de pobreza ou exclusão social. Aqui as mulheres com deficiência com 29% e as pessoas com deficiência grave com 34%. E podemos verificar também no relatório que, em termos evolutivos, os agregados familiares de pessoas com deficiência grave são os que têm vindo a apresentar um risco de pobreza ou exclusão social mais elevado ao longo dos anos. Voltando novamente ao slide anterior, só fazer uma pequena nota de que é importante ter em conta que em cada ano indicado o período de referência é sempre o ano anterior, pelo que os dados de 2021 refletem aqui a situação vivida em 2020 e por aí em diante. Portanto, será importante continuar a seguir a evolução deste indicador nos próximos anos e perceber a passagem pela crise pandémica e perceber como é que estamos a recuperar dessa crise em 2021. Agora, no próximo slide, relativamente a pensões e prestações sociais, a tendência geral registada em 2021 foi de decréscimo. Portanto, temos menos 11,6% de beneficiários no subsídio de educação especial, apesar de ser ainda considerado um aumento de beneficiários face a 2017. Temos um decréscimo de 0,9% de beneficiários no subsídio por assistência de terceira pessoa, que é, neste momento, a prestação com a evolução menos expressiva. Um decréscimo de 9% de beneficiários na bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência e um decréscimo de 2,6% de beneficiários na pensão de invalidez, o valor mais baixo desde que há registro deste indicador no ODDH. Por outro lado, a prestação social para a inclusão continua a registrar um crescimento progressivo desde a sua introdução em 2017. Em 2021 apoiava 123.623 pessoas com deficiência, um aumento de 7,7% face ao período homólogo e de 480,7% face a 2017. Para além dos dados apresentados, a Segurança Social disponibilizou este ano pela primeira vez dados mensais relativos às pensões e prestações familiares, discriminados por vários indicadores. Aqui não vou fazer nenhuma reflexão sobre os dados das pensões referidas anteriormente, só dizer que, com base nestes dados, é possível aferir que em setembro de 2022 a maioria dos beneficiários da PSI eram homens, portanto 51%, e o escalão etário entre os 50 e os 59 anos era o mais prevalente, com 32% dos beneficiários.
No próximo slide podemos ver que a tabela apresentada mostra a evolução da verba orçamentada, dos reforços alocados a produtos de apoio e do total de verba disponibilizada para produtos de apoio. Podemos constatar um ligeiro aumento anual na verba orçamentada. Aqui ainda não temos os dados de 2022 referidos pela Secretária de Estado, mas relativamente aos dados de 2021 já podíamos verificar que houve um acréscimo de 3,7% na verba orçamentada, que foi, no entanto, inferior ao aumento entre 2019 e 2020, mas que, apesar disso, o reforço de verbas no ano 2021 foi o mais elevado dos últimos 5 anos, o que corresponde a um aumento de 34,2% face ao período homólogo. E no slide seguinte, podemos ver que, relativamente ao número de pessoas que foram apoiadas, os dados indicam que em 2021 houve um aumento de 25,6% de beneficiários face a 2020 e que, tal como foi evidenciado no relatório anterior, se considerarmos a evolução entre 2017 e 2021, podemos verificar que o número de beneficiários atual é consideravelmente inferior ao número de beneficiários registados em 2017. Ainda assim, o número de produtos de apoio atribuídos no ano de 2021 foi o mais elevado desde que temos registro deste indicador no ODDH, portanto foi de 27.883, o que constitui um aumento de 24,6% face ao ano de 2020 e que poderá estar relacionado com o aumento de verba atribuído pelo Estado aos produtos de apoio no último ano. No próximo slide, podemos só uma passagem muito rápida em relação ao projeto piloto modelo de apoio à vida independente. Segundo os dados reportados pelo INR no âmbito deste projeto, em setembro de 2022 existiam 1017 planos individualizados de assistência pessoal, e onde destes 53,2% eram mulheres, 46,8% eram homens, e grande parte destes planos decorriam na região norte, 44,2%. Para além dos dados apresentados até agora, importa conhecer a evolução das respostas sociais e, segundo os dados da Carta Social, os equipamentos de apoio a adultos com deficiência com maior capacidade de resposta continuam a ser os Centros de Atividade e Capacitação para a Inclusão, ou os CACIs, ou os antigos CAUs, com mais de 16 mil vagas a nível nacional, o que constitui um aumento inferior a 1% face ao ano anterior. Ainda assim, o aumento mais significativo no âmbito destas respostas, que foi na ordem dos 11,9%, foi ao nível dos centros de atendimento e acompanhamento e a reabilitação social para pessoas com deficiência, aqui a primeira coluna que vemos. Já no que respeita às respostas sociais para pessoas com experiência de doença mental, em 2022 as equipas de apoio domiciliário de cuidados continuados integrados em saúde mental registaram maior acréscimo em capacidade, com um aumento de 40 vagas, ou de 71,4% face a 2021, e quer as residências de apoio máximo ou as de apoio moderado aumentaram também a sua capacidade em 24 vagas face a 2021. Também as residências de treino de autonomia viram aqui a sua capacidade aumentar em 18 vagas, o que neste caso constitui um aumento superior a 94%, mas como podemos verificar, permanecem significativamente reduzidas as vagas em estruturas de apoio na área da saúde mental, particularmente no que diz respeito a residências de treino de autonomia e de vida autónoma, modelos que estariam muito mais de acordo com a aplicação do modelo de direitos humanos em saúde mental. Bom, foram muitos dados, portanto, trazer aqui rapidamente uma síntese
para chamar a atenção para as ideias ou para os indicadores principais. Quando olhamos os tais padrões de desenvolvimento, de evolução dos indicadores ao longo dos últimos 5 anos, nós temos que assinalar alguma evolução positiva em alguns indicadores. Por exemplo, tem vindo a crescer o número de alunos e alunas com apoios no ensino obrigatório. Vimos essa diferença face a 16-17, o ano letivo 16-17, o número de estudantes que acedem ao ensino superior também é cada vez maior. Verifica-se uma redução do desemprego registado na população com deficiência e um aumento do número de beneficiários e beneficiárias da prestação social para a inclusão. Mas apesar destes indicadores positivos, persistem ainda importantes desigualdades até entre as pessoas com e sem deficiência em Portugal. As pessoas com deficiência representam menos de 1% do total da população estudantil do ensino superior, até é uma percentagem uma proporção muito baixa. A disparidade no emprego de pessoas com e sem deficiência é ainda de 16%, e o risco de pobreza ou exclusão social quase duplica para os agregados de pessoas com deficiência face à população em geral, sobretudo se estamos a falar de agregados com pessoas com deficiências graves. As raparigas e as mulheres com deficiência acumulam algumas desvantagens. Têm uma menor probabilidade de receberem apoios durante a escolaridade obrigatória. Houve um crescimento acentuado do desemprego registado, que foi de mais 14% desde 2016, enquanto se verificou a tendência exatamente oposta de descida nos homens com deficiência e até na população em geral. Enfrentam um maior risco de pobreza ou exclusão social do que os agregados de homens com deficiência, uma diferença de 10 pontos percentuais, portanto 29% para 19%. E também tínhamos verificado, é um dado que está no relatório, um menor índice de queixas apresentadas, que poderá efetivamente ser indiciador, embora aqui é uma hipótese apenas que levantamos, de um maior desinteresse ou de uma maior inatividade política. Portanto, a persistência destas desigualdades parece-nos a nós que pode justificar a adoção de medidas específicas de apoio temporário e de empoderamento feminino. Mas é absolutamente fundamental podermos dispor de mais dados, dados desagregados por sexo, para podermos continuar a aprofundar estas análises e, portanto, também saudamos de uma forma muito positiva o anúncio feito esta manhã pela Sra. Secretária de Estado, que haverá verbas para a investigação destas matérias tão importantes no próximo ano e já contempladas no Orçamento de Estado. Portanto, é uma informação que acolhemos com muito agrado e que continuaremos a procurar analisar e perceber como é que estas tendências vão evoluindo. Terminamos então aqui a nossa apresentação, agradecendo uma vez mais a vossa atenção e ficando disponíveis para algumas questões ou esclarecimentos que sei que entretanto também foram surgindo no chat. Obrigada. Sim, então, justamente pegando na deixa das questões que também foram sendo colocadas no chat, e deixando desde já em aberto a possibilidade também de levantarem a mão para poderem intervir diretamente. Penso que só teremos tempo para uma ronda de intervenções. De qualquer forma, queria já dar alguns destaques daquilo que foram alguns comentários que foram sendo feitos, vários sobre a questão justamente dos desafios do levantamento de dados e com questionamentos também para a equipa sobre a disponibilização dos dados totais sobre o número de pessoas com deficiência em Portugal e se existem dados relativos a pessoas com deficiência auditiva na área da educação, que estejam desagregados e que permitam ter aqui alguma informação sobre esta realidade específica. Também algumas notas sobre a importância deste nível de comparação entre o nacional e o regional e de conseguirmos ter aqui em atenção as duas questões e depois uma série de intervenções também aqui sobre os persistentes desafios na área do emprego e em outras áreas, incluindo aqui também com as questões das acessibilidades muito acentuadas durante a pandemia. Deixava-vos também aqui uma outra questão um pouco mais específica, que foi aqui endereçada para a professora Paula Campos Pinto, pela Cláudia Rodrigues, que diz que face à dificuldade em se ter dados do principal empregador, neste caso do Estado, e com a questão das incapacidades, até que ponto se consegue, se não teremos aqui um enviesamento, de certa forma, também nestes dados relativos ao emprego. Obrigada.
para já começaríamos por aqui, depois se alguém quiser colocar mais alguma questão, por favor, indiquem. Obrigada, Teresa, e também por essa síntese daqui das diferentes questões colocadas. Enfim, eu se calhar começaria pela mais genérica, que tem a ver com a caracterização global da população com deficiência em Portugal, sabermos quantas pessoas são, onde é que estão as diferentes áreas de incapacidade, enfim, todo esse manancial de informação. Há duas formas de o conseguirmos. Em Portugal temos optado pela forma de incluir essas questões nos censos, normalmente através de um conjunto de perguntas que de forma indireta tentam estimar o número da população com deficiência através das chamadas incapacidades para a realização de atividades de vida diária. E que, como eu dizia na abertura esta manhã, este ano já estão disponíveis no site do INE, mas foram tratadas de forma completamente diferente. Em primeiro lugar, a questão foi tornada optativa, portanto poderá ter havido um número muito significativo de pessoas que não responderam, e por outro lado, o tratamento que é dado à informação é diferente daquele que foi dado em 2011. Portanto, vai ser necessário, e estamos interessadas e empenhadas em fazer isso. Nós vamos contactar o INE, vamos tentar obter a base de dados para podermos trabalhar os dados, pelo menos da forma como estavam trabalhados em 2011, para podermos comparar e perceber se aumentou, se não aumentou. É um indicador, é uma proxy, como nós dizemos, ou seja, é uma aproximação a uma estimativa da dimensão da população com deficiência, porque na verdade são incapacidades para a execução de tarefas. Uma forma mais fidedigna, obviamente, de obter um número mais rigoroso das pessoas com deficiência em Portugal seria fazer um inquérito especificamente dirigido a essa população, com uma amostra ainda que representativa, e poder chegar a essa conclusão e depois perceber a sua distribuição etária, por sexo, por regiões do país, etc. A senhora Secretária de Estado disse que está previsto também para este próximo ano a realização desse estudo de caracterização. Não sei em que moldes, não sei por quem, ou como é que vai funcionar, mas ficamos muito expectantes agora de ver como é que esse objetivo se vai concretizar. Os dados que temos são aqueles que conseguimos apurar. Por exemplo, em relação ao emprego, estamos a trabalhar com o emprego registado, e de facto o emprego e o desemprego registado, o desemprego registado não é a mesma coisa que o desemprego, porque o desemprego registado são as pessoas que estão desempregadas e se vão inscrever no centro de emprego a dizer que estão à procura de um emprego. Mas há muitas pessoas que estão desempregadas e que não se inscrevem no centro de emprego. Portanto, nós temos sempre aqui este enviesamento, ou seja, quando nós vos mostramos os números do desemprego registado, é sempre um número que fica aquém da verdadeira dimensão do desemprego. Noutros países, como por exemplo no Reino Unido, onde se faz um inquérito, e em Portugal também se faz, porque em todos os países da União Europeia se faz um inquérito trimestral ao emprego, há uma pergunta sobre a deficiência. Portanto, é possível, no Reino Unido e noutros países da Europa, sabermos em cada trimestre quantas pessoas estão empregadas e quantas estão desempregadas, com uma amostra representativa, mas o INE não faz isso. Pelo que a senhora Secretária de Estado também nos disse, há dificuldades de relacionamento e o INE tem a sua própria política e prioridades, mas de facto nós lutamos aqui em Portugal com muitas dificuldades no acesso e temos utilizado fontes até também do Eurostat para podermos complementar esta informação. E justamente a propósito disso, tínhamos aqui uma nova questão também da Madalena Antunes, que era justamente sobre esta comparação com as tendências europeias, ou seja, essa informação depois também se encontrará trabalhada com maior detalhe, creio eu, mas... Nós costumávamos conseguir incluir no relatório essa comparação europeia, fruto de uma colaboração que tínhamos com um projeto europeu. Neste momento isso não está a ser possível porque a Comissão Europeia é detentora desses dados e não nos permite essa utilização. Há estudos que indicam, paradoxalmente, que Portugal e outros países do Mediterrâneo, da zona do Mediterrâneo, têm taxas de emprego da população com deficiência superiores àquelas que ocorrem em países nórdicos. Este é um dado que para nós está mal estudado ainda, inclusivamente debruçámos um pouco sobre esse artigo que referia esta taxa
que é sempre muito referida também pelos nossos responsáveis políticos, mas que pode aqui estar enviesada por alguns elementos. Tem a ver com a forma como se caracteriza a deficiência, quem é inquirido, etc, etc. Portanto, a comparabilidade às vezes é difícil de estabelecer nestas áreas, porque a deficiência, contrariamente àquilo que às vezes se pensa ao nível do senso comum, não é uma realidade tão objetiva e fácil de medir quanto isso. A deficiência, e nós partilhamos dessa visão, emerge na relação da pessoa com o meio e, portanto, em meios diferentes ela é avaliada de formas diferentes, o que é natural, mas isso depois em termos de comparabilidade dos dados tem as suas dificuldades. Por isso é que as questões sobre incapacidade são mais objetivas de certa maneira, porque medem aquilo que exatamente as pessoas sentem no seu cotidiano. Consegue fazer isto, não consegue fazer isto, faz com muita dificuldade, só faz com ajuda ou não faz de todo. Acaba por ser uma forma às vezes mais objetiva, apesar de tudo, de medir a deficiência, embora frustre muitas pessoas que depois gostavam de ter dados por tipo de deficiência, às vezes até por diagnóstico, não é? É um difícil equilíbrio. E só com um questionário, um inquérito específico sobre a deficiência, podemos obter dados mais detalhados. Então, muito obrigada. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais questões, mas agradecemos imenso também as partilhas que foram fazendo no site e que são sempre muitíssimo enriquecidas, aliás, aqui assim no nosso chat. Sem mais delongas, queria só informar que, novamente, como já tínhamos dito, o relatório estará disponível no site do ODDH ainda hoje, ou seja, estará disponível e depois mais tarde também com a disponibilização do vídeo da sessão e também da intervenção, a tradução da intervenção da doutora Ana Pelaes, e passaríamos então para o próximo painel que fará o encerramento da sessão. Obrigada, Teresa.